Olá, minha gente, muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Eu sou Didi Galvão, esse é o nosso canal e nós pedimos a você que ao terminar este vídeo, você ative a notificação, compartilhe, faça com que o nosso trabalho chegue a um número máximo de pessoas. Nós precisamos da sua colaboração, nós precisamos do seu compartilhamento. Bom, gente, ontem, segunda-feira, 11 de janeiro, aconteceu uma sessão especial na Câmara de Vereadores de Cabrobó para a escolha do presidente da casa. Para muitos, uma certa frustração. Para outros, um certo alívio. Eu vou dizer por quê. No dia 1º de janeiro deste ano, como aconteceu em todos os municípios brasileiros, os vereadores tomaram posse, vereadores eleitos em 15 de novembro, tomaram posse, empossaram o prefeito e vice e elegeram a mesa diretora de suas casas. Cabrobó não foi diferente, fez o mesmo. Só que o resultado foi questionado por um dos vereadores, ou por vários vereadores. Segundo eles, o vereador que presidiu a sessão não teria expressado o seu voto. Então levou esse questionamento até a justiça, que entendeu que haveria a necessidade da realização de uma nova eleição. Foi marcada a data e na noite de segunda-feira, 11 de janeiro, aconteceu essa nova eleição. Frustração para aqueles que esperavam que acontecessem mudanças de comportamento de vereadores. Alívio para a sociedade, que entendeu que a cidade tem vereadores comprometidos com a seriedade. Isso mesmo. Diferente do que já aconteceu em tantas eleições para a escolha de presidente da casa, onde vereadores mudaram de ideia de última hora, onde vereadores assumiram compromissos com os próprios colegas e no apagar das luzes vieram a mudar de comportamento. Ontem, nós percebemos que essa Câmara eleita em 15 de novembro pode ser um pouco diferente. Só para você ter uma ideia, dos 13 vereadores de Cabrobó, 10 não estavam no mandato, ou seja, apenas 3 foram reeleitos. Desses 13, 7 resolveram assumir o compromisso de opositor e 6 resolveram assumir o compromisso de aliados do governo. Por conta dessa decisão da Justiça de que acontecesse uma nova eleição para a escolha do presidente, é claro que ao longo do período de intervalo da decisão até a eleição, o que não faltaram foram conversações. O próprio vereador Paulo Gonçalves disse na tribuna que foram muitas ofertas. Os vereadores foram assediados. Se tudo isso aconteceu, gente, isto está dentro da normalidade. É a cultura da política no Brasil. Agora, o que é de se levar em consideração é o comportamento dos vereadores. Valdo do Caldeirão, mesmo sabendo que chegava numericamente inferior na decisão, na eleição, assumiu a postura de antes, manteve a candidatura. Se fosse outro, apenas para poder não sair como derrotado, percebendo a derrota que era iminente, retiraria o nome.
Mas não, ele preferiu manter. Aqueles que votaram em Valdo do Caldeirão, sendo eles Carla Mando, Cris Beira Rio, Marcos de Neumann, Daniel da Autoescola e eu não me lembro o outro, quem foi? Sete Tinanã, também mantiveram a postura assumida no dia 1º. De igual forma, aqueles que estiveram e que elegeram, que mantiveram a eleição de Rony Russo, a começar pelo próprio. Se no dia 1º ele tinha surpreendido a todos ao votar nele mesmo a assumir a candidatura de presidente, no dia de ontem não poderia ser diferente. E não foi. Rony Russo manteve a postura de antes. Votou nele mesmo. Com ele, Paulo Gonçalves, João Pedro Novaes, Wagner Sarapó, Vilande Saraiva, João da Saúde e, eu não sei se me falha outro, ainda Glênio Nogueira, que foi quem comandou a eleição. Os 7 vereadores que votaram em Rony Russo fizeram questão absoluta de expressar nos seus depoimentos que não estavam ali declarando guerra ao governo municipal. Ao contrário, apenas de que não poderia voltar atrás de uma decisão já tomada, referindo-se à eleição do dia 1º de janeiro. O que é que nós entendemos nesse momento? Que a Câmara de Vereadores de Cabrobó, com os seus 13 integrantes, tem tudo para dar à sociedade cabroboense a resposta que ela tanto espera dos seus representantes. Balizada na seriedade, na verdade, no compromisso de fato com a sociedade, não com seus interesses pessoais. Qual é a sensação que nós temos em relação ao governo municipal? Que mesmo se iniciando com o compromisso com a sociedade de que de fato seria o novo, preferiu não usar a força da máquina para mudar uma decisão do Poder Legislativo. Aconteceu, evidentemente, muitos comentários, ofereceram isso, ofereceram aquilo, mas o que dá a entender é que pela primeira vez na história das eleições de Câmara Municipal de Cabrobó, um presidente não é eleito pela vontade do prefeito. Pela primeira vez, um presidente de Câmara não é eleito pela vontade do prefeito. E dá-se a entender, mesmo que muitos entendam diferente, dá-se a entender que pela primeira vez um prefeito não usou o poder da caneta para interferir no poder legislativo. Então, diante de tudo o que aconteceu ontem, segunda-feira, 11 de janeiro, podemos entender que a sociedade de Cabrobó pode trilhar caminhos acreditando em perspectivas melhores e, sobretudo, mais confiantes nos seus representantes, no prefeito do município, no vice-prefeito, nos 13 vereadores. 15 homens e mulheres que no exercício dos seus cargos, conforme vontade da maioria da população, podem, de fato, corresponder com essas expectativas. Então, parabéns à Câmara de Vereadores de Cabrobó por essa escolha. Embora, como eu disse antes, tendo sido
frustrante para uns, decepcionante para outros, mas o que a Câmara, a postura da Câmara adotada ontem, no meu entender, transmite tranquilidade para a sociedade, de que essa não será aquela Câmara que vai tentar atuar pelo poder da barganha. Por outro lado, temos a confiança também no Poder Executivo, de que o chefe do Poder Executivo e o vice-prefeito não vão usar o poder da caneta para barganhar comportamentos do Legislativo em defesa daquilo que eles entendem ser o melhor. Ao contrário. O Executivo deve apresentar ao Legislativo projetos que correspondam com os anseios da sociedade. E eu tenho certeza que o prefeito Galileu Danai, o vice Dr. Lucas Novaes, estão comprometidos com esse sentimento da sociedade. E o Poder Legislativo, por outro lado, independentemente de posicionamentos. Ontem foi deixado bem claro, os palanques foram desarmados. Na Câmara não existe oposição e situação. Existem homens e mulheres comprometidos com Cabrobó. E que esse comportamento seja colocado na prática. E qualquer que seja o projeto apresentado pelo Executivo, o Legislativo possa apreciar, aprovar se entender que é o melhor para a sociedade e reprovar se entender que não tem serventia nenhuma para a sociedade. Então, a Câmara de Vereadores de Cabrobó, na segunda-feira, 11 de janeiro, se reuniu e escolheu seu novo presidente. A mesa diretora da Câmara de Vereadores fica composta assim: Rony Russo, presidente; João Pedro Novaes, vice-presidente; Paulo Gonçalves, primeiro secretário; e Wagner de Sarapó, segundo secretário. Eu sou Edgar Galvão e esse é o nosso canal no YouTube.